pergunta. O animal, ele tem uma tendência a ser liderado? Como que é essa situação, levando para a percepção de matilha? Muito interessante essa pergunta. Você sabe que esse assunto é meio controverso e nem todos os adestradores estão de acordo com as respostas que podem ser dadas a essa pergunta. Mas como biólogo que sou, eu posso te dizer que eu já estudei alguns animais. Meu TCC, por exemplo, é com comportamento de macaco, que é um animal gregário, que vive em grupos. Nós humanos somos animais que vivemos em grupos. Os cães são animais que vivem em grupos e durante a faculdade eu também pude aprender que os lobos cinzentos, que são os ancestrais dos cães domésticos, são animais que vivem em grupo. Raramente a gente tem na natureza situações de animais que vivem em grupos e que não existe um processo hierárquico envolvido. Existem alguns casos. Exemplo, cardumes de peixes, por exemplo, não tem hierarquia. Alguns tipos de bandos de aves também não têm hierarquia. Mas entre os lobos, os leões, os cães, a gente vê claramente um processo hierárquico envolvido. No ambiente natural, no ambiente selvagem, os lobos, por exemplo, que são os ancestrais dos nossos animais aí, eles seguem um processo hierárquico mais ou menos estabelecido de acordo com a idade. Os grupos são familiares, são pai, mães, filhos, sobrinhos e assim por diante. E os mais velhos têm um papel mais relevante nesse processo hierárquico de liderança, porque inclusive o conhecimento do território, os espaços, os conhecimentos aprendidos ao longo da vida são importantes para a sobrevivência do bando como um todo. Mas, eventualmente, quando a gente constrói bandos artificiais, como é o caso de animais em zoológicos, por exemplo, a gente vê processos de disputa física pelo processo, né? Pelas posições hierárquicas. Nós sabemos que os cães têm esse processo na cabeça deles, eles seguem hierarquia. Então, quando a gente adota um filhote e leva para dentro da nossa casa, ele, por mais que ele entenda que nós não somos cães, e isso que fique claro, as pessoas às vezes acreditam que o cão acha que a gente é cão também. Não, é só você levar o seu cachorro para passear e você vê a diferença de comportamento quando ele encontra um ser humano e quando ele encontra outro cão. Então, ele sabe bem a diferença entre uma coisa e outra. Mas ainda assim, é um grupo familiar onde ele deve seguir um processo hierárquico. Então é muito interessante que os humanos da relação estejam num papel de destaque, né, ou mais alto nessa escala hierárquica aí em relação ao cachorro, para ter bom comportamento e poder definir quais são as regras da sua casa e não deixar essa definição a cargo do próprio cachorro. Obrigado, meu irmão. Aí. Pet, bom!